Boa tarde a todos. Que Jesus se faça presente em nossas vidas hoje e sempre. Antes de nós iniciarmos nosso estudo na tarde de hoje, eu gostaria de agradecer o convite feito pela Casa Uniluz, a minha pessoa, e dizer que para mim, que tenho grandes amigos aqui nessa casa, é motivo de alegria e uma honra poder estar nessa tribuna, compartilhando desse momento de aprendizagem e de troca de experiências. Porque a partir do momento que nós sairmos da nossa residência para adentrar uma instituição religiosa, nós buscamos algo. E eu creio que a sintonia, a vibração que está aqui em conjunto nessa coletividade, favorece para que a espiritualidade possa intuir esse humilde trabalhador a trazer de forma simples e objetiva. A minha linguagem é bastante simples e eu gosto de contextualizar sempre o Evangelho para o nosso dia a dia, para que a gente possa chegar ao ponto principal da nossa busca nessa tarde, que é o esclarecimento, o consolo e a ajuda. O próprio tema da tarde de hoje, que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, que é buscais e obtereis. O primeiro item vai falar sobre ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Então eu creio que, como eu, quando busco, ou quando nós buscamos uma instituição religiosa, ou uma terapia mesmo, com um psicólogo, ou ainda uma terapia alternativa, como a meditação, o yoga, nós estamos ali atrás de uma ajuda. E isso faz parte da natureza humana. Porque todos nós, como seres criados para o progresso, a própria doutrina, ela nos esclarece nesse sentido, que Deus nos cria enquanto espírito simples e ignorante para a perfectividade, ou seja, através da nossa própria caminhada, trilhando o nosso próprio caminho, nós sairmos, como no próprio Livro dos Espíritos, na questão 520, se não me falha a memória, fala do átomo ao arcanjo, e esse é o processo nosso de evolução. Então, todos nós trazemos de maneira inata, no nosso inconsciente, essa vontade, essa necessidade do progresso, da melhoria. E a gente busca isso. E nós buscamos essa ajuda. O Evangelho ele vai deixar essa mensagem de forma bem coesa, quando ele faz uma correlação com as próprias leis da natureza. Porque se a vontade de crescer, de se melhorar, de progredir é algo inato no ser humano, é porque ele está subjugado a uma lei maior, que a própria doutrina espírita nos esclarece que é a lei natural, ou a lei divina, ou as leis morais, como está posto lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte. Esse processo de querer ajuda está atrelado a 3 leis da natureza trazida pela espiritualidade superior. A primeira lei é a lei do trabalho, a segunda, a própria lei do progresso, e a terceira é a lei de conservação. Essas 3 leis vão estar atreladas profundamente na nossa experiência aqui na matéria. Alguns de nós buscamos a ajuda do ponto de vista material. Estamos passando por algum problema, desempregados, ou então a empresa não está desenvolvendo da forma como nós esperávamos, e a gente busca essa ajuda do ponto de vista material. Outros irmãos irão buscar ajuda a partir da deficiência afetiva. Não tem um afeto em casa dos pais, ou do filho, ou do próprio parceiro e parceira que ali compartilha a caminhada. Ainda outros vão buscar uma ajuda referente aos seus próprios vícios. Sejam esses vícios materiais, físicos, ou os vícios morais, que creio eu, a própria doutrina nos esclarece que são os mais difíceis de ser sanados. Independente da nossa procura por essa ajuda, essa vontade de se melhorar é o que nos impulsiona a todos os dias levantarmos da cama e concretizar mais uma tarefa diária. Porém, nesses tempos que nós vivemos hoje, que a própria doutrina nos esclarece que é o tempo da transição planetária, a tão falada transição planetária. Só abrindo um parêntese, é bom desmistificar alguns pontos, porque recentemente, por exemplo,
no Trending Topics do Twitter, né? Estava no topo dos comentários do Twitter a hashtag DataLimite, né? Que foi uma suposta data em que Chico Xavier teria falado e que as pessoas esperavam algo catastrófico, ou então uma mudança climática, ou então um desastre, ou até outras pessoas que têm a mente mais fértil imaginaram até que irmãos extraterrestres iriam pousar na Terra. Vejam só, Allan Kardec, como ele é próprio, denominado pelo professor Herculano Pires, o bom senso encarnado. Kardec, quando ele vem codificar a doutrina espírita, ele vem trazer para o campo da espiritualidade ou da religiosidade a razão, né? A noção básica do que pode ser algo concreto ou que pode ser esoterismo ou misticismo. Porém, como nós, aí eu falo do movimento espírita brasileiro, como nós brasileiros estamos ainda muito arraigados à cultura religiosa do passado, nós vamos trazer, de certa forma, para dentro da doutrina espírita alguns dogmas, né, alguns vícios espiritualistas que nós trazemos dos nossos arquétipos mesmo, de vivências passadas. Como a irmã que fez aqui o exórdio, nós não estamos aqui na matéria pela primeira vez. Então, às vezes, a gente cai na onda de certos conhecimentos ou certas informações que, na verdade, vão contradizer a doutrina espírita. Por isso que Kardec, ele alertava sempre. Uma certa vez questionado, isso está lá na Revista Espírita, sobre qual seria o grande adversário do espiritismo no futuro. E Kardec, ele fala que o grande adversário do espiritismo no futuro seriam os próprios espíritas. Aqueles que, por invigilância e não estudam a codificação, acabam adentrando por outros caminhos e caem nessas vulgaridades. Até na questão de médiuns mesmo, algum tempo atrás foi noticiado para o mundo inteiro a questão do médium João de Deus. Então, se a gente estuda, por exemplo, o livro dos médiuns, no capítulo que fala sobre médiuns curadores, Kardec, a espiritualidade, deixa bem claro que o médium, para exercer uma cura no encarnado, não precisa nem tocá-lo. Vejam que interessante. Apenas com a imposição de mãos, apenas com o pensamento e a ajuda da espiritualidade, a cura vai ser exercida. Nesse exato momento, onde vocês estão aí sentados, conosco, estudando esse tema, já está sendo feito cirurgias espirituais nesse momento, pela espiritualidade, pelos trabalhadores que estão vibrando para que isso aconteça. Mas se eu não conheço o livro dos médiuns, se eu não estudo sobre médiuns curadores, eu vou adentrar uma casa qualquer, onde uma pessoa que se diz médium vai me tocar, vai passar a mão em mim, e eu vou achar que aquilo ali é natural, porque eu não conheço o que é doutrina espírita. A doutrina espírita vem trazer esse conceito de racionalidade. Então, todos nós vamos buscar ajuda? Vamos. Todos nós precisamos de ajuda? Precisamos. Hoje em dia, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, deixou um alerta, isso em novembro de 2018, deixou um alerta para a sociedade do seguinte, que até 2022, a depressão e a ansiedade vão ser as doenças mais incapacitantes da sociedade. Isso significa dizer, minhas irmãs e meus irmãos, que se eu tiver depressão, ansiedade, eu não vou conseguir fazer atividades simples do dia a dia, como ir comprar um pão, como ir fazer uma feira, levar meu pet para passear na calçada. Eu não vou ter coragem, eu não vou ter forças, eu não vou ter vontade de fazer atividades simples do dia a dia. Esse alerta é importante, porque muitos de nós caímos em situações emocionais onde nos constrangemos e nos comprometemos porque simplesmente temos medo de pedir ajuda. Acreditamos que somos super-homens e super-mulheres, e quando nós temos uma fé religiosa, isso potencializa. Porque é muito comum nós escutarmos pessoas falando, mas rapaz, Emmanuel é espírita, estuda tanto, faz palestra e está com depressão. Isso é falta de Deus. E a gente vê religiosos como o padre Fábio de Mello, né, que tem síndrome do pânico, o padre Marcelo Rossi, há alguns anos que já luta frequentemente contra a depressão, pessoas religiosas que acreditam em Deus, que têm uma fé, e que, na verdade, por ter uma fé, é que faz com que eles estejam ainda na caminhada. Falar, pedir ajuda,
Reconhecer que nós somos esse ser espiritual, ainda nesse processo de evolução, caminhando para a iluminação. Caminhando para sermos um dia espíritos puros. Quando Kardec vem dizer no Evangelho que o orgulho e o egoísmo são as grandes chagas da humanidade, é nesse sentido. Porque muitas vezes nós estamos passando sim por necessidades, como eu falei antes, seja no campo financeiro, emocional, afetivo, profissional, seja qual for. E por ter aquele orgulho, principalmente quando nós já alcançamos certo patamar, nós temos essa dificuldade de reconhecer que estamos necessitados, que já não estamos naquele degrau tão alto e pedir ajuda e estender a mão. Porque sempre fomos influenciados e incentivados a estar, o quê? Por cima. A sempre ser o melhor, a sempre estar vencendo. Por isso que é importante, sim, pedir ajuda e reconhecer que nós precisamos de ajuda. Agora aí vem um detalhe da racionalidade que Kardec deixou bem colocado na doutrina espírita. Nós temos um certo vício e que o próprio Rossandro Klingen, que é um psicólogo, também palestrante espírita, ele deixa isso bem interessante quando ele fala que nós temos uma ligação com Deus ou uma ligação religiosa ainda muito infantilizada. Nós temos uma fé infantilizada. Sabe como? Acreditando que Deus, que Jesus, que a espiritualidade, e aí vai depender da fé de cada um, se é santo, se é orixá, se são deuses, o que for. Nós acreditamos que uma força superior, externa a nós, vai resolver os nossos problemas. Problemas esse que a doutrina espírita, explicando do ponto de vista da imortalidade da alma, muitas vezes são causados por quem? Por nós mesmos. Então a gente acredita que uma força do além vai vir resolver o meu problema. Como, por exemplo, certa feita em uma casa espírita, que nós não citamos o nome por questões de ética, chegou no atendimento fraterno, uma moça adentrou, pegou a fichinha, chegou lá na atendente. Aí, falou do seu problema, da sua problemática que estava passando com o seu marido, acreditava ela que ele estava atraindo, e ela queria simplesmente contratar os serviços do centro. A colega se assustou. Meu Deus, contratar? Será que existe algum detetive, alguma pessoa que é trabalhador do centro e indicou ela aqui para o centro? Enfim, ela, perdoe, minha irmã, não estou compreendendo muito bem. Você quer contratar o serviço do centro? De que maneira? E aí a moça fala, não, eu queria saber se tem como eu pedir para um dos espíritos daqui ir atrás do meu marido, ver tudo o que ele faz, voltar e contar para vocês, e eu vim aqui vocês me contar o que é que meu marido está fazendo quando não está comigo. Gente, isso é real, isso aconteceu real numa casa espírita. Porque as pessoas acreditam que a espiritualidade vai se envolver com essas questões frívolas e fúteis do nosso dia a dia. Certa feita eu li num livro da Monja Coen, que ela fala que o grande sofrimento é um ensinamento até budista. A própria Joana de Ângeles fala isso através de Divaldo. Um dos grandes sofrimentos da humanidade é o apego. Então eu acredito que minha esposa é minha posse, e eu acho que por conta da minha baixa autoestima eu não sou merecedor da sua fidelidade, e começo a criar na minha mente fantasmas que muitas vezes nem existem, pelo apego que nós temos às pessoas. Quando o título do Evangelho fala, ajuda-te, que o céu te ajudará, o Evangelho, Jesus queria dizer o seguinte, gente, Deus, só por ser Deus, já está aqui 24 horas de prontidão para nos ajudar, para te ajudar. Jesus, só por ser o guia e modelo da humanidade, o mestre dos mestres, está 24 horas ininterrupto ali, prontamente para te ajudar. Não sei se vocês sabem, mas cada um de nós que estamos aqui encarnados, quando fizemos nossa programação, lá na colônia onde a gente estava, que a gente foi lá no Ministério da Reencarnação, lá no livro Nosso Lar, explica isso tudo direitinho, que a gente vai reencarnar. Jesus nos oferece um amigo espiritual, que nós conhecemos como guia espiritual, também conhecido como anjo guardião.
Esse guia espiritual está o tempo inteiro do nosso lado a nos guiar, a nos proteger, a nos aconselhar. Ou seja, o plano superior está prontificado 24 horas o tempo inteiro para nos ajudar. Mas por que Jesus recomenda ajuda-te, para que o céu possa te ajudar? Porque não vai adiantar nós estarmos dentro de um buraco, de um poço, e Jesus está lá em cima estendendo a mão para querer tirar a gente do buraco, e a gente simplesmente fica olhando para ele: vem, mestre, me tira daqui, e eu não faço o mínimo esforço de pelo menos levantar a minha mão para pegar na mão do mestre, sair de dentro do buraco. E eu quero que ele desça, que ele me tire. Jesus, quando respondeu a um dos seus seguidores, um rapaz que viu toda a movimentação e falou: mestre, eu também quero ser salvo, o que é que eu devo fazer? Jesus falou: larga tudo que tu tem, pega a tua cruz e me segue. O que foi que o rapaz fez? Não, deixa para a próxima. E foi embora viver a vida dele. Mas não teve essa vontade, essa ação de realmente largar tudo que ele tem, claro, usando o simbolismo, né, bíblico, o simbolismo que nós temos que ter essa consciência de que os textos bíblicos vêm muito cheios de simbolismo, de parábolas, largar tudo o que o entravava no seu progresso, reconhecer a sua necessidade, as suas expiações e suas provas, que está ali caracterizado no simbolismo da cruz, colocar aquilo nas suas costas e caminhar junto com o mestre. Seguindo o mestre. Ele não teve essa coragem. E muito de nós temos essa correlação com o divino dessa maneira infantilizada. Nós queremos que Deus ajude, nós queremos que Jesus ajude, mas nós não queremos procurar sintonizar com essa ajuda. Um exemplo simples que eu uso lá na juventude do Regeneração, com a mocidade. Todos nós somos conectados uns aos outros. E do ponto de vista espírita, nós somos conectados também com os desencarnados. Emmanuel dizia a Chico que para cada encarnado existe no mínimo 2 desencarnados. No mínimo. Então, se nós estamos em 7 bilhões de habitantes na Terra encarnados, se for totalizar, juntando tudo, dá 21 bilhões de espíritos povoando a psicosfera aqui desse planeta. Todos conectados em uma grande rede de pensamento. Porque quando Allan Kardec questiona a espiritualidade, se os espíritos nos influenciam o pensamento, e os próprios espíritos superiores respondem: muito mais do que imaginas. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Agora veja que interessante, a gente liga muito essa resposta, essa fala da espiritualidade às questões negativas. Quando os espíritos falam que os espíritos nos influenciam o pensamento muito mais do que imaginamos, muitas vezes são eles que nos dirigem, a gente quer ligar logo a essa influência de pensamento a algo negativo, o que nós conhecemos vulgarmente no movimento espírita como obsessor. Mas veja que Kardec ele não faz uma pergunta especificando, não. O espírito obsessor nos influencia, não. O espírito, independente do grau em que ele esteja, se ele ainda é um espírito sofredor, se ele já é um espírito puro. Mas se esse espírito pode nos influenciar, pode, muito mais do que a gente imagina. Como? Através do nosso pensamento. Então, é como eu estou irradiando o meu pensamento, é que vai fazer com que essa espiritualidade se aproxime e se conecte comigo. Eu sempre uso o exemplo da caixinha do Wi-Fi. Quem já viu outras palestras minhas sabe que eu já falei disso. É como se a nossa mente fosse lá o roteador do Wi-Fi, que está aqui, ó, com um sinal de internet funcionando. Só que quando o rapaz lá da empresa vai instalar a internet na nossa casa, ele coloca lá, tem o nomezinho da internet e pergunta: qual é a senha, senhor, que o senhor quer colocar no seu Wi-Fi aqui para ninguém pegar a sua internet? Aí a gente diz a senha. Qual é a senha que eu coloquei no meu roteador? Foi a senha perdão ou a senha vingança? Porque todos nós estamos aqui com os nossos celulares prontamente para se conectar com a minha rede de internet. Agora, se a minha senha for perdão, apenas as pessoas que estiverem com o celular e souber que a senha perdão vai se conectar à minha rede de internet.
Mas se eu cadastrei lá no meu inconsciente a senha vingança, apenas os irmãos que estão com a senha de vingança vão se conectar à minha internet. Esse é o processo de interação com o mundo espiritual. É através do pensamento. Por isso que Leon Denis, no livro O Problema do Ser, o Destino da Dor, ele falava que o espírito pensa, o perispírito registra e o corpo físico age, atua. Então tudo, gente, se inicia no pensamento. Todas as nossas problemáticas e as soluções dessas problemáticas vão se iniciar no nosso pensamento. Quando a gente pensa, a gente já plasma no mundo extrafísico aquela realidade. Por isso que quando Jesus desce do monte, depois de proclamar as bem-aventuranças, ele ali é interpelado pelos fariseus e acusado de querer destruir a lei. Jesus fala, não, eu não vim destruir a lei, eu vim dar um outro sentido ao que foi dito pelos antigos e os profetas. Porque eu vi te dizer, por exemplo, não matarás, mas eu te digo além, a partir do momento que tu desejas o mal para o teu próximo, tu já estás o matando. Porque tudo se inicia no pensamento. Então, como é que eu quero a ajuda da espiritualidade? Como é que eu quero a ajuda de Deus, de Jesus, se eu mesmo não me ajudo? Se eu não procuro a minha melhora? Agora, existe algo mais complexo. Tanto que na própria passagem evangélica, que está aqui em Mateus, no capítulo 7, versículo 7 ao 11, o próprio mestre, ele deixa 3 condições para se encontrar com essa autoajuda. Ele deixa 3 condições. Primeiro ele vai falar o seguinte, ó: pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei a porta e ela se abrirá. Porquanto quem pede recebe e quem procura acha. E aquele que bate a porta, ela se abrirá. Vejam as 3 condições que Jesus deixa: pedir, buscar e bater. Agora o mestre, todas as vezes que nós entramos aqui na Uniluz, ou quando alguém entra lá no Regeneração, ou quando entra em qualquer igreja, seja ela protestante ou católica, ou então qualquer centro religioso, Jesus está na porta. Lá no portão, Jesus está perguntando a cada um de nós, quando nós entramos: que buscais? A pergunta que ele fez ao paralítico da piscina de Betesda, do tanque de Betesda, que estava ali anos e anos, querendo que alguém jogasse ele dentro do tanque, porque existia, na época, uma lenda que um anjo do Senhor tocava aquela água e quem se jogasse se curava da enfermidade. E Jesus pergunta a ele: o que queres que eu faça? O que é que tu busca? O que é que te move a estar aqui nessa casa religiosa? É um pensamento, é um questionamento muito profundo. Porque muitas vezes nós agimos pelo automatismo e não nos damos conta do que nós estamos fazendo, da nossa experiência reencarnatória aqui no mundo material. Porque o que é que nós buscamos? A felicidade apenas e meramente da matéria ou uma felicidade transcendental? Porque ser ajudado, gente, todo mundo quer ajuda. Ser auxiliado, todo mundo quer auxílio. Ser consolado, ser compreendido. Agora, o que é que eu estou fazendo para me conectar com essa ajuda? Para clarear o meu caminho e eu conseguir encontrar a saída dos meus problemas. Como eu falei antes, muitas vezes criados por mim mesmo. Porque quando Jesus pergunta assim, quando ele fala assim: pedir para obter, o que é que nós estamos pedindo? Eu estou pedindo a Jesus, a espiritualidade, para passar no Enem? Ou eu estou pedindo a Jesus serenidade, sabedoria, tranquilidade, para que no dia da prova do Enem, tudo que eu estudei venha na minha mente e eu consiga fazer uma boa prova? Consegue notar a diferença? Eu estou pedindo a Jesus meramente um carro novo,
Ou estou pedindo a Jesus que me dê coragem, força e paciência para trabalhar todo dia, para receber meu salário todo mês, e ir juntando de pouquinho em pouquinho e daqui a 2, 3 anos comprar um carro. É o que nós pedimos, o que nós idealizamos, é o que vai transformar a nossa vivência aqui na Terra um verdadeiro paraíso ou um verdadeiro inferno. Como o próprio Kardec fala que o céu e o inferno é um estado de consciência. É como nós trabalhamos isso. O que eu busco? Buscai e achareis. O que é que eu estou buscando? Eu estou buscando a minha felicidade meramente transitória ou uma felicidade eterna? Por isso que Joana de Ângeles, nesse livro aqui que eu sempre recomendo, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, ela faz uma análise do Evangelho segundo o Espiritismo, fazendo essa ligação com a psicologia moderna. Ela fala o seguinte: o que é que nós buscamos enquanto seres, aí veja um detalhe, enquanto seres espirituais vivendo uma experiência temporária na matéria? Porque existem 2 entraves, como ela mesma fala nesse livro, 2 entraves que nos impedem de encontrar essa autoajuda. Encontrar dentro de nós as ferramentas necessárias para nós mesmos buscar essa ajuda. E, obviamente, conectados com o Criador, receber essas bênçãos. Ou, pelo menos, enxergar a bênção que já está do nosso lado. E, por estarmos procurando outras situações, nós não conseguimos enxergá-lo. 2 entraves. O primeiro entrave que Joana de Ângeles traz para nós é que nós procuramos sempre, incessantemente, os prazeres da matéria. Eu já contei certa feita, aqui na Uniluz, uma história bem rápida de 2 irmãos gêmeos, nasceram, tiveram as mesmas oportunidades, estudaram na mesma escola, foram criados da mesma maneira. Os 2 optaram a cursar medicina. Só que existia um diferencial. Um queria ser médico porque quando ele era mais jovem, ele viu uma pessoa na rua, prestes a morrer, a desencarnar, e chegou a ajuda da ambulância e foi feito ali os primeiros socorros. Ele ficou tão impactado com aquela cena que a forma como ele encontrou de ajudar o próximo e ainda assim garantir o seu sustento material, monetário, foi a medicina. Ele tinha um sonho, ele sentiu a vontade de ser médico para ajudar a salvar vidas. Já o irmão dele, que foi criado da mesma maneira, nas mesmas escolas, com a mesma educação, ele também quis se tornar médico. Mas por que ele quis se tornar médico? Porque ele almejava no futuro ter um carro do ano, ter um prédio 5 estrelas de frente para o mar, viajar para o exterior todo ano, quando tivesse de férias, poder esbanjar dos melhores restaurantes. E assim os 2 foram crescendo. Depois de certo tempo, foram reencontrar esses 2 irmãos. O que havia se tornado médico, porque sentia aquela vontade no seu íntimo de ajudar o próximo, nem tinha tantas posses financeiras, porque, a exemplo de Bezerra de Menezes, se doava muito em prol dos outros. Mas tinha o básico e o necessário para se manter materialmente. E tinha o melhor de tudo, uma razão para viver, um incentivo para acordar todo dia, levantar e continuar sua jornada, que era ajudar o próximo. Já o irmão dele estava solitário, no seu apartamento 5 estrelas, com seu carro zerinho importado na garagem, com um armário abarrotado de roupas de marca, mas estava triste, deitado na cama e não conseguia levantar, porque não encontrava uma razão para viver. Porque ele já havia alcançado tudo o que ele desejava, mas algo ele não tinha alcançado, que era a paz interior. E se sentir um instrumento importante na construção de um mundo melhor. Por isso que quando Jesus fala assim, buscai e obterei, mas o que é que nós estamos buscando? Batei e a porta se abrirá. Nós estamos por aí, batendo em várias portas. A gente bate na porta do Centro Espírita, a gente bate na porta da Igreja Católica, a gente bate na porta do Templo Protestante, a gente vai bater nas portas dos psicólogos, dos psicanalistas, vai bater na porta lá do pessoal que faz banho de sal grosso, e a gente está por aí, batendo de porta em porta, buscando o quê? Felicidade. Buscando o quê? Buscando
prazeres, buscando ser uma pessoa que consiga viver tranquilamente sem problemas. Lei do engano. Porque o segundo ponto que Joana de Ângelo traz para nós, além do que da nossa busca incessante pelos prazeres da matéria, o outro é a falsa idealização de que podemos viver tranquilamente, deitado na rede a vida inteira e ter uma vida pacífica, com os cantos do passarinho, que nem aqueles panfletos do Testemunho de Jeová que recebe, que é todo mundo tranquilo, os animais caminhando pelo meio das pessoas e todo mundo vivendo aquela paz. Gente, nós estamos, veja o que é a razão de Kardec, nós estamos passando uma transição planetária em um mundo de expiação e prova. Nós estamos aqui reencarnados, estamos a esse horário aqui na Uniluz, ouvindo falar de Jesus, do seu Evangelho, porque nós necessitamos. Às vezes a gente está aqui no centro ouvindo a palestra e fala, eita, era para meu marido estar aqui, era para minha esposa estar aqui, era para o meu vizinho estar aqui, era para o meu irmão estar aqui. Não era não, era para a gente estar aqui. Não é por acaso que nós estamos estudando e falando e refletindo sobre o Evangelho, porque nós precisamos estar ouvindo essa mensagem. Então vejam, num planeta de expiação e prova, a gente quer ter felicidade o tempo inteiro. O próprio mestre falou que a felicidade ainda não é deste mundo de dores e sofrimento, de expiação, de prova, não é. Nós vivemos momentos de felicidade, momentos alegres. E muitas vezes esses momentos, eles são encontrados na ajuda ao próximo. A nossa vida não tem sentido se não for para ajudar o próximo. Se não for para ver a alegria do próximo. Se não for para servir ao próximo. A própria oração de São Francisco fala que eu possa me doar e não somente esperar ser ajudado. A gente busca, porque é passado. O que é que a gente vê nos filmes? Vamos falar dos jovens, eu tenho muito contato com a juventude. O que é que os artistas que os jovens escutam mostram nos clipes? Ostentação, carros, viagens, roupas, produtos de marca, sempre felizes, bonitos, magros, sarados. E a gente vai atrelando a nossa felicidade a essas situações. A gente quer ser magra igual a atriz da novela e fica desesperado quando não consegue. A gente quer ser sarado, eu faço academia, quase desloco o meu ombro porque eu queria ficar com as costas. Não adianta. Porque às vezes o meu perispírito ele já veio moldado para eu ter esse corpinho mesmo. E graças a Deus, porque como o Divaldo fala na prece da gratidão, agradeçamos ao nosso corpo em um mundo onde existem tantos amputados, aleijados, deficientes. E a gente tem esse corpo que a gente busca incessantemente nas ilusões da televisão, das redes sociais, passar e buscar uma falsa aparência. Onde muitas vezes a gente posta, não sei se vocês conhecem alguém, ou se vocês já fizeram isso, de estar triste, depressivo, na minha vida nada presta, nada funciona. Mas aí eu vejo a foto daquele danado, feliz da vida ali na praia, feliz. Aí eu vou, pego, tiro uma selfie, enxugo minhas lágrimas, tiro aquela selfie bem bonita, passo o filtro, que hoje em dia as pessoas ficam irreconhecíveis quando a gente se encontra verdadeiramente tanto filtro que tem nas fotos, e posta lá, feliz da vida, hashtag, tudo de bom. Aí depois que posta, fica lá recebendo as curtidas, volta para a cama e continua chorando as suas lágrimas. Porque a gente projetou essas ilusões. Esses dois caminhos são importantíssimos para a gente nos alertar, para que possamos nos alertar. O caminho dos prazeres só meramente da matéria e esse caminho de querer buscar e achar que tudo na vida vão ser um mar de rosas. Lá no Regeneração Certa Feita, também no atendimento fraterno, chegou uma irmã que havia terminado o noivado dela de 10 anos e ela estava muito triste. E no relato dela, ela deixou bem claro, bem exposto, que ela anulou toda a sua vida para viver a vida do rapaz. E, obviamente, se ela não tinha mais identidade, se ela já frequentava os lugares que ele gostava, se ela já ouvia as músicas que ele gostava, se ela só preparava o jantar, o almoço, o prato que ele gostava, anulando totalmente a sua existência, é óbvio que quando ele partisse para seguir a sua jornada, a vida dela não faria sentido, porque a vida dela foi embora junto com ele. Porque ela transferiu a felicidade dela para as mãos de outras pessoas. A espiritualidade chegou lá no Regeneração, quando você faz o atendimento fraterno,
sai uma carta psicografada, né, da espiritualidade para você, aconselhando, consolando. E essa carta eu posso compartilhar porque essa pessoa se tornou minha amiga e eu sempre pedi permissão para compartilhar esse trecho da carta, porque eu acredito que serve para todos nós. Quando o irmão espiritual falou o seguinte para ela, que ela disse que foram 10 anos que não serviu de nada, né? E o irmão espiritual chegou para ela e falou o seguinte: minha irmã, foram 10 anos de aprendizado, foram 10 anos onde vocês viajaram, onde vocês sorriram, onde vocês se amaram, conheceram lugares, onde um ajudou ao outro, onde um aguentou o mau humor do outro. Foram 10 anos que serviram muito para o seu crescimento e para o crescimento dele. Tenha agora, palavras da espiritualidade, tenha agora gratidão pelos momentos felizes em que tiveste com esse companheiro em um mundo onde muitas vezes a dor e o sofrimento predominam. Gente, olha o que é a visão da espiritualidade. Tenhamos gratidão pelos momentos felizes em um mundo onde muitas vezes a dor e o sofrimento predominam. Agora, conserve no seu íntimo a amizade. Porque o amor do verdadeiro amigo é muito mais poderoso que qualquer desejo da carne. Porque a carne desintegra. Ou quem está aqui nos seus relacionamentos acha que vai ser sempre jovem, bonito, e a sua esposa ser aquela princesa para sempre. Não, o tempo vai passar, né? A lei da natureza vai agir sobre o nosso corpo físico. E se nós não temos essência para dar e para receber, nada vai se perpetuar. Tudo vai ficar ali no limiar da aparência. Por isso que Joana de Ângeles fala que para a gente conseguir, primeiro, se ajudar, que a gente já conseguiu entender que a base da nossa aula de hoje é conseguir encontrar uma forma de nos ajudar. Porque a ajuda dos céus já está ali esperando por nós, de se ajudar. A gente primeiro tem que saber o que é que a gente está pedindo, o que é que a gente está buscando e em qual porta a gente está batendo. Quando a gente reconhecer esses 3 pontos, a gente vai conseguir enfrentar essas 2 ilusões do nosso caminho. A busca incessante pelos prazeres só da matéria e achar e procurar sempre a felicidade plena nesse mundo. Porque a gente está batendo nas portas por aí buscando essa felicidade. Mas essa felicidade, eu vou dizer para vocês, talvez seja uma novidade para muita gente aqui. E talvez a gente se assuste agora. Essa felicidade em que a gente busca nas religiões, em que a gente busca nas terapias, em que a gente busca nos shows, nas baladas, muitas vezes nos vícios de toda sorte, essa felicidade se encontra dentro de nós. Porque Jesus falou que o reino de Deus está dentro de vós. Por isso que é tão perto e ao mesmo tempo tão longe. É perto porque está dentro de nós e é longe porque nós temos essa dificuldade de fazer esse mergulho interior. Aí vejam que interessante. Kardec pergunta à espiritualidade qual o meio mais eficaz de resistir à influência do mal e de progredir ainda nesta vida. Que tem um monte de espírita por aí que fala, não, eu perdoo na próxima reencarnação. Oxe, não, deixa para lá. Na próxima vida a gente faz as pazes. Tem muita gente pensando nisso. Mas veja o que Kardec pergunta, qual o meio mais eficaz de resistir ao mal e de garantir uma certa felicidade ainda nesta vida, nesta existência. E a espiritualidade diz a Kardec, já disse o sábio da antiguidade, conhece-te a ti mesmo. E ele ainda pergunta, e como é que eu vou me conhecer? Né? Kardec queria o quê? Agilidade. Queria proeficiência. Como é que eu posso me conhecer? Diga aí uma forma rápida de eu me conhecer. Fazer como eu fazia enquanto estive na terra. Santo Agostinho diz isso. Todas as vezes quando eu ia dormir no final do dia, eu refletia sobre as minhas escolhas, sobre as minhas palavras, sobre os meus pensamentos. Se tudo isso influenciou para eu conseguir ser uma pessoa melhor e levar o melhor para o meu próximo, a gente não pode nunca esquecer dessa ligação eu, coletividade, divindade. Estar bem comigo mesmo
vai fazer com que eu esteja bem com a coletividade e todos juntos estando bem vamos estar conectados com a divindade. Quando eu colocar minha cabecinha no travesseiro e eu vou refletir sobre as minhas escolhas do dia, eu vou ter mais ou menos uma noção de que o que eu pensei, o que eu senti e o que eu falei proporcionou a minha melhoria ou minha estagnação naquela situação ao qual já está me trazendo dois sofrimentos, não só a mim, mas também para o meu próximo. Também para o meu próximo. Por isso que o autoconhecimento é falado tanto. O último livro da Joana de Ângeles, Em Busca da Iluminação Interior. Em Busca da Iluminação Interior. Foi feito pela Joana, a organização é do Cláudio e da Isis, que são dois estudiosos lá da Mansão do Caminho, que acompanham os estudos da Joana com o Divaldo. Por que a iluminação interior? Porque é falado que nesses tempos de transição, o autoconhecimento vai ser a ferramenta essencial para a nossa felicidade, para a construção da nossa felicidade, para o encontro da nossa autoajuda. Porque como é que eu vou me ajudar se eu não me conheço? Por exemplo, se eu tenho um déficit na questão do alcoolismo, né, com bebida alcoólica, como é que eu vou me ajudar se eu realmente não reconheço que eu tenho essa tendência ao alcoolismo? Aí eu vou para uma festa open bar. Vocês sabem o que é uma festa open bar? É uma festinha que a gente paga um valorzinho para entrar ali e a gente vai poder beber até desencarnar. Aí se eu não me conheço enquanto uma pessoa que tem uma predisposição ao alcoolismo, eu vou para uma festa dessa e não vou conseguir me ajudar. Se eu sou uma pessoa curiosa, que tem uma tendência de falar muito, comentar da vida dos outros, e eu não reconheço isso em mim, eu vou passar por aqui, por uma mesa de conversa, vou ver falar de fulaninho e vou querer parar para participar ali daquela situação e comungar daquela famosa o quê? Fofoca. Mas se eu reconheço que eu tenho essa tendência de querer saber para depois falar, quando eu ouvir a conversa, faço uma prece, uma oração, peço ajuda a Jesus e vou-me embora, sigo o meu caminho. Para eu poder me ajudar. O caminho, gente, da ajuda e da melhoria, do progresso, vai estar sempre dentro de nós. O Espiritismo é uma filosofia que nos dá autonomia, porque ele coloca nas nossas mãos as chaves para a nossa felicidade e a nossa infelicidade. Nós buscamos o tempo inteiro a ajuda, a felicidade, o que é bom, o que é positivo. Mas muitas vezes, por não conhecer o que tem aqui dentro, a gente acaba tropeçando, caindo, se machucando várias vezes. E muitas vezes é através da dor e do sofrimento que a gente vai conseguir encontrar essa raiz que está lá, escondida dentro do nosso coração. Então, a nossa mensagem da noite de hoje fica bem claro isso, que o grande remédio, né, a grande solução para que nós possamos nos ajudar para conseguir ajudar o próximo e para conseguir receber essa ajuda do alto é compreendendo e expandindo a nossa consciência da imortalidade e da felicidade real, que é a felicidade do espírito. Por isso que Jesus falava o seguinte, que nós não acumulássemos apenas o tesouro da terra. Porque esse tesouro da terra, ele vai ser corroído pelas traças, vai ser levado pelos ladrões, vai ser destruído pelo tempo. Mas ele recomendava que a gente acumulasse principalmente os tesouros da alma. Porque esses ninguém pode roubar, nenhuma traça vai corroer e nada vai destruir. O tempo não destrói os tesouros da alma. Ele ainda deixa um ponto para a nossa reflexão. Lembrando que aonde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Que Jesus nos abençoe, muita paz e muita luz para todos.